Como de costume, muito boa noite a todos e a todas. Parece que já está toda a gente sentada. Isto hoje afigura-se-me fácil, porque eu acho que todos conhecemos mais ou menos bem o José Régio. É um dos nossos poetas relativamente divulgado, não é? E por isso eu acho que o melhor a fazer é duas ou três notas acerca do homem, e vamos aproveitar para dizer e ouvir a poesia dele e ouvirmos também aqui a música do Fernando, que merece ser escutado porque vem de tão longe. Eu acho que toda a gente sabe que o José Régio nasceu em Vila de Conde, numa casinha logo à entrada da cidade, do lado direito, mal se passa aquela ponte. A casa vale a pena, é visitável e vale a pena ir lá. Por fora parece uma casa pequenina, muito humilde, mas não é. É uma casa grande e está ricamente apetrechada, porque, como sabemos, o José Régio era um colecionador de arte, não é? Sobretudo a arte sacra, e está lá uma boa parte do espólio dele. Além de que a casa conta também uma boa parte também da vida do poeta. Isso por um lado. Por outro lado, vale a pena ir lá também, porque a quem não foi, o metro fica lá pertinho. Vai-se de metro, por isso quem não foi, deve ir. Ele nasceu ali, naquela casa, no dia 17 de setembro de 1901, sendo o mais velho de 7 irmãos. E ali viveu a meninice. O pai dele era um livros fabricante, mas a grande paixão era o teatro e a poesia. E, como se costuma dizer, filho de peixe sabe nadar, o José Régio, que era o mais velho de 7 irmãos, ainda tinha uma primazinha, juntava esta trupe toda, e as brincadeiras de meninos era brincar aos teatros e aos poetas. Quando ele tem 11 anos, entra no curso dos liceus lá no Instituto em Vila de Conde. E começa logo, com essa idade, isto parece, em alguns casos parece que nasce com as pessoas. Ele com 11 anos, 12 anos, começa a publicar lá pelos jornais de Vila de Conde os seus versos, né, os seus primeiros poemas. Acabado o liceu, ele faz os 2 últimos anos aqui no Porto, em São Bento da Vitória. Acaba o liceu com 18 anos e vai para Coimbra, para a universidade. Este seu tempo de Coimbra vai ser o mais rico e o mais feliz da vida dele, como ele mesmo nos deixou dito no seu livro Confissões de um Homem Religioso. É um tempo, este seu tempo de Coimbra, às vezes há assim estas fornadas, é um período de grande convivência intelectual com homens como, por exemplo, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca. Branquinho da Fonseca está completamente esquecido, não é? Ignorado. O Vitorino Nemésio, quem não se lembra, enfim, há 40 anos, não é? Há 40 anos, nem toda a gente se pode lembrar do Vitorino Nemésio na televisão, se bem me lembro. E é com homens destes que ele vai embarcar numa aventura de fundar a revista literária A Presença, que foi marcante naquele tempo. E é também sobre a sua batuta, digamos, sobre a sua direção, que esta revista vai ser publicada durante 13 anos. O que é, sim, uma longa vida para uma revista naquele tempo. Nós, quando falamos destas amizades, desta convivência, todos conhecemos, todos sabemos, a separação dolorosa e para sempre dele. Os amigos juntam-se, mas também há separações, não é? E a separação dolorosa e para sempre entre o José Régio e o Miguel Torga. Foi para sempre. São homens, aquilo foi como 2 pedras que se separaram e acabou-se. Em 1925, o José Régio acaba o curso na universidade, ele licenciou-se em Filologia Românica
E vai começar a sua vida de professor precisamente aqui no Porto, no nosso Alexandre Herculano. Vai estar aqui como professor 3 anos, de 1925 a 1928, e durante estes 3 anos ele vai escrever regularmente nos jornais da cidade, sobretudo no Comércio do Porto e no Notícias. É também durante estes 3 anos de estadia, enquanto ele está como professor no Alexandre Herculano, que ele vai publicar o seu primeiro livro de poesia, a que deu o título Poemas de Deus e do Diabo, que é logo um livro, digamos, distintivo, identitário até do poeta, porque, como sabem, é neste livro, neste seu primeiro livro, que se insere o poema O Cântico Negro. Em 1928, portanto, passado 3 anos de ele estar aqui, ele é colocado como professor no Liceu Mouzinho da Silveira, em Porto Alegre, onde vai dar aulas durante 34 anos, portanto, durante toda a sua vida de professor, e praticamente durante toda a sua vida, ou quase toda a sua vida, porque ele depois de... ele morreu muito cedo, não é? Bom, ele é de Vila de Conde, vai ter que se fixar em Porto Alegre, não é? E, portanto, vai alugar um quarto numa pensão lá em Porto Alegre, que hoje se chama Casa-Museu José Reis. Ou uma das casas, porque continua, tem esta aqui em Vila de Conde. E porquê? Se ele é um poeta, Casa-Museu, porquê? Como nós sabemos, ele é um grande colecionador de arte sacra. E um comprador compulsivo. Ele, se visse onde visse uma peça, ele se visse um altar, ele ia empenhar-se, mas ele iria comprar o altar. Bom, ele alugou um quarto nessa pensão para viver, não é? E começa, entretanto, a comprar um santo, outro santo, uma pia de batismo, um crucifixo. Às tantas, aquele quarto dele não se dava volta, não é? Mas... o quarto ao lado, o hóspede foi-se embora e ele foi a correr e alugou o quarto ao lado. E lá continuou a vida dele, mas a comprar umas coisas, e o quarto ao lado, às tantas, estava cheio de tralha também. E foi assim sucessivamente, até que às tantas ele era o único hóspede daquela pensão. Alugou a pensão toda. Mais para o fim da vida dele, ele vai conseguir, entablar conversa com a Câmara Municipal de Porto Alegre, vai fazer protocolos e tal, e vai conseguir que a Câmara compre a pensão, faça obras e mantenha lá o espólio do José Reis. Ele vai acompanhar as obras, já não vai assistir à abertura da chamada Casa-Museu José Reis, porque isto abriu em 1971 e ele morreu antes. Em 1962, portanto, ele tem 61 anos e grandes projetos literários. E para dispor de mais tempo para concretizar isso, pede a aposentação de professor. Mas fica a viver em Porto Alegre porque não pode deixar a pensão, é onde ele tem as coisas dele. Em 1966, foi entretanto, de 62 a 66, foi entretanto conseguindo aquele acordo com a Câmara de adquirir a pensão. Em 1966, portanto com 65 anos, a Câmara já na posse da pensão, já tinha comprado a pensão, é a altura de começar as obras de restauro, não é? Da pensão. E o José Reis tem que sair de lá. E então vem para a sua casa aqui para Vila de Conde. Depois teve que ir lá umas vezes, 3 ou 4 vezes, para acompanhar as obras. Mas vem aqui para a sua casa de Vila de Conde. Em Vila de Conde dedica-se então à escrita, não é? E vai publicar o 5º volume do livro A Velha Casa, que, como sabem, é biográfico, não é? E mete-se a trabalhar no 6º volume, que vai ficar incompleto. Vai ficar inacabado, porque ele vai ser surpreendido por uma complicadíssima infecção nos pulmões, que o vai atirar para o sanatório. Por isso, se calhar estes homens, quer dizer, ele ver-se no sanatório causou-lhe um trauma tal que ele quer suicidar-se.
Enfim, está lá, vigiado, e acudiram a tempo, não é? Mas ele tenta suicidar-se. Lá esteve o tempo suficiente para fazer lá os tratamentos, voltou para Vila de Conde, para a sua casa, mas nunca mais, de facto, se equilibrou. Vai publicar ainda o seu último livro de poesia, que deu o título Cântico Suspenso, mas no dia 9 de outubro de 1969 é cometido de um infarto violentíssimo que não lhe dá hipótese nenhuma. Claro, vai para o hospital e não lhe faltou nada, não é? Mas não havia saída. E na madrugada do dia 22 de dezembro desse mesmo ano, de 1969, com 68 anos, morre o José Reis. Está sepultado no cemitério de Vila de Conde. Muito obrigado.